Será que a igreja vai passar pela grande tribulação? Antes da gente começar, me ajuda aí. Já deixa o seu like e se inscreve aqui na página. Eu sou o Thiago Soares e esse é o Manual da Bíblia. Muitos pastores e teólogos dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Temos nomes de muito respeito, tais como Norman Geisler, John Piper, Charles Hyre, Russell Norman Champlin, C.S. Lewis, John MacArthur, Warren Wiersbe, William MacDonald e por aí vai. Essa linha de interpretação, chamada de dispensacionalismo, é muito conhecida e seguida por muitos cristãos. Mas, mesmo tendo muita admiração e respeito por eles, eu gostaria de apresentar uma outra linha de interpretação. Mas antes, eu preciso dizer que ninguém vai para o inferno por conta da interpretação desse ponto. Quem é fiel a Deus será fiel, passando ou não por tribulações. Aliás, esse é um ponto em que não há consenso entre as igrejas. Precisamos conversar com muito respeito, humildade e tolerância. Nesse vídeo, eu pretendo demonstrar que a Igreja de Cristo estará na Terra no momento em que vier a grande tribulação. Eu não estou dizendo que não haverá um arrebatamento da Igreja. Eu defendo que o arrebatamento acontecerá após a grande tribulação. Mas vamos lá. Se você pudesse perguntar a alguém sobre isso, quem seria? Eu acho que eu perguntaria a Jesus, sem dúvida. Se eu tivesse uma chance, eu perguntaria a ele. Mas na verdade, todos nós temos essa chance, porque Jesus fez um longo discurso sobre esse assunto. E esse discurso está registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então hoje, a proposta é ler e analisar tudo o que Jesus disse sobre o fim dos tempos. O texto que a gente vai ler está em Mateus 24, né? E diz o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vamos lá, gente. Para começar, eu estou usando a tradução Almeida Revista e Atualizada, tá? Esse relato que a gente vai ler em Mateus também se encontra em Marcos 13 e Lucas 21. Primeiro eu queria chamar sua atenção para a palavra templo. Esse templo era como se fosse a joia de Jerusalém. Era uma coisa que os judeus se orgulhavam muito. Herodes tinha reconstruído esse templo aí. E estava lindo, suntuoso. Então, os discípulos, quando saíram do templo junto com Jesus, pararam ali e começaram a mostrar para ele: olha, mestre, que coisa linda, que templo maravilhoso. E é interessante a resposta que ele dá. Ele diz: olha isso tudo aí, tá vendo? Não vai ficar aqui uma pedra empilhada aqui, vai ser tudo derrubado. Aí depois, já no Monte das Oliveiras, acontece o seguinte: achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bom, primeiro, eles não sabiam muito bem o que eles estavam perguntando. Tanto que eles falaram de 3 coisas diferentes, só que na mesma frase. Eles fizeram 3 perguntas numa só. Quando eles falam quando sucederão essas coisas, eles estão falando da destruição do templo, que Jesus tinha anunciado para eles ali atrás, né? Que sinal haverá da tua vinda se referia ao retorno de Jesus Cristo a Jerusalém. A gente vai dar uma olhada nesse texto aí daqui a pouquinho. E, finalmente, a consumação do século seria o fim do mundo, né? Então vamos prosseguir. Vamos dar uma olhada nesse texto de Mateus 23, que é importante para a gente poder entender como que eles chegaram nessa situação. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas,
e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que, desde agora, já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, quando os discípulos perguntam que sinais haverão da sua vinda, eles querem saber quando que Jesus vai voltar, mais ou menos. Eles querem uma pista que demonstre isso para eles, né? Vamos seguir. Uma coisa importante quando a gente está lendo esse texto é entender quando que Jesus fala sobre uma coisa, quando que ele fala sobre outra coisa, porque, como eu já falei, os discípulos estão fazendo 3 perguntas. E às vezes a resposta que Jesus dá, ela é um pouco confusa para a gente. Jesus podia ter respondido mais ou menos o seguinte: olha, gente, vocês estão um pouco atrapalhados aí, não é assim dessa forma. Deixa eu responder a essa pergunta, depois a segunda e depois a terceira. Bom, seria legal pra gente se Jesus tivesse feito isso, mas ele não fez. Então a gente tem que saber dividir o texto de uma forma a interpretar ele corretamente, sem forçar o texto, sem fazer violência com o texto, né? E primeiro, Jesus vai dar aí uma resposta resumida, vai fazer uma síntese, um resumão para eles aí. Então o texto que vai dos versículos 4 a 14 são a primeira parte da fala de Jesus. E ele vai responder de uma forma bem breve as 3 perguntas dos discípulos. Vamos continuar a leitura. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Bem, presta atenção na palavra vos, do versículo 4. O tempo todo Jesus está falando com os seus discípulos, ele está respondendo para eles e ele está citando eles o tempo todo. Agora vamos prestar atenção na última frase ali, mas ainda não é o fim. Isso aí significa que essas guerras, rumores de guerras, algumas pessoas aparecendo e se passando por Cristo, pelo enviado de Deus, enganando pessoas, enganando multidões, são apenas alguns degraus de uma escada. Tipo quando a gente está brincando, quando a gente é criança e está brincando de frio, quente, sabe? Eu não sei se você já brincou disso, mas é aquilo, você esconde alguma coisa na casa, aí você desafia outra pessoa a encontrar o que você escondeu. E aí você só pode falar, bom, tá frio, tá frio, tá frio. À medida que a pessoa vai se aproximando do objeto, você vai falando, olha, tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando, tá quente, queimou. O queimou seria no ato da pessoa encontrar, né, o objeto. Então esse ainda não é o fim significa tá esquentando, ainda não tá quente, mas também não tá frio. Essas coisas acontecem e são necessárias. É como uma garantia de que o Senhor vai voltar. E o texto segue: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. No registro de Lucas, lá no versículo 11 do capítulo 21, você encontra também o termo epidemias. Então isso aí pra gente é muito importante, já que a gente está passando por uma grande epidemia, né? Uma pandemia. Então, essas coisas, na verdade, são o princípio das dores. Ou seja, são coisas normais, que marcam o que vai acontecer antes do fim, e não no fim, né? Jesus aqui, ele está dizendo, agora está quente. Seguindo. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim,
esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Importante a gente perceber que esse perseverar até o fim, ele tem uma conotação de fidelidade, de uma fidelidade até nos tempos mais difíceis. E o evangelho do reino sendo pregado pelo mundo todo, significa que a mensagem de salvação ela vai ser entregue para todos os povos. Mas não significa que ela vai ser entregue individualmente para cada pessoa no mundo. Isso é uma coisa que a gente não tem como medir. Será que já não foi? Ou já não está sendo pregado por todos os povos ou em todos os povos? Será que já não foi o mundo inteiro evangelizado de alguma forma? Nos povos, nas nações? Em algum momento do tempo, será que essa mensagem já não chegou? Bem, eu não tenho resposta para isso, mas eu posso te dizer que a Bíblia hoje já foi traduzida para mais de 1.400 idiomas diferentes. Então serve para nossa reflexão. A última frase diz: então virá o fim. Esse fim é o fim mesmo, é o fim dos tempos. Então, quando isso acontecer, pronto, queimou. A gente achou a consumação do século. Agora a gente vai entrar em outro bloco de texto que vai falar sobre a grande tribulação. É o texto que vai dos versículos 15 ao 28. Esse texto é uma explicação sobre um período que haverá uma grande tribulação na terra. Então, Jesus ele vai explicar, dando muitos detalhes, o que vai acontecer na terra antes dele voltar, né? Vamos continuar a leitura então. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Vou parar aqui só para fazer duas observações. Houve um homem, lá no ano 170 antes do nascimento de Cristo, que se chamava Antíoco Epifânio. Ele era rei da Síria e ele invadiu Israel e ele profanou o templo sagrado. Ele fez um sacrifício no altar. Ele tirou a Arca da Aliança e sacrificou um suíno. Não se sabe se foi um porco ou se foi uma porca, mas ele profanou o lugar santo. E aqui Jesus faz uma referência a essa profanação, de forma que demonstra que isso será feito novamente, ou seria feito novamente. Na verdade, foi feito novamente. Os romanos, eles começaram a se apoderar do templo também. Eles começaram a hastear bandeiras e a interferir na religião do povo judeu. E isso foi uma profanação. E a profanação final foi exatamente a destruição do templo, que aconteceu lá depois, no ano 70 depois de Cristo. Então Jesus está profetizando sobre a invasão e a destruição de Israel, que ia acontecer ali no ano 70. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então aqui nós temos uma profecia e dois cumprimentos. O primeiro foi sobre a nação de Israel no ano 70 depois de Cristo. E o segundo cumprimento vai ser sobre o mundo todo, só que esse ninguém sabe a data. Então, a gente pode dizer que o primeiro cumprimento foi uma espécie de prefiguração do segundo cumprimento. Houve uma grande tribulação no ano 70, mas essa grande tribulação foi pequena, pois haverá uma outra grande tribulação, sendo essa última a definitiva. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então,
os escolhidos passaram pela grande tribulação. O povo judeu, ele passou no ano 70 pela grande tribulação. E os escolhidos passarão pela grande tribulação no futuro. Dá a entender isso. Além disso, os dias foram abreviados, mas não houve livramento total. Os dias foram poucos, foram curtos, mas as pessoas que estavam vivas naquela época tiveram que enfrentar esse período de grande tribulação. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Então Jesus ainda está falando aos discípulos, olha aí, vos disser, se alguém vos disser. Fora isso, a gente percebe que os sinais vão ser tão grandiosos que enganariam os eleitos, os escolhidos de Deus, se fosse possível, mas não é possível. E a última frase, ela também é encontrada em Marcos 13, lá no versículo 23. Só que lá Jesus disse, tudo vos tenho predito. Então quer dizer, Jesus ele não estava escondendo nada de ninguém. Ele estava sendo claro, falando abertamente, não tinha segredo, principalmente com seus discípulos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Preste atenção na partícula vós. Essa partícula mostra que o alerta sobre os perigos da grande tribulação, ele continua sendo feito para os discípulos. Depois disso, a gente vê ali a vinda de Cristo. É singular. Isso aí está indicando apenas uma segunda vinda, né? E essa segunda vinda vai ser pública. Ela vai ser notória. Todo olho vai ver. Não tem nada oculto, não tem nada escondido. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, para os ímpios, não vai ter mais esperança. Não vai ter arrependimento. Eles não vão ter uma segunda chance. Até porque eles já estarão mortos. Eles são considerados mortos, né? Esse texto ele tem um paralelo muito interessante no livro de Apocalipse. E a gente vai dar uma lida agora. Apocalipse 19, versículos 17 a 21. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais a carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. E agora a gente vai ver que tem um bloco de texto aí que fala especificamente da segunda vinda. Então Jesus já deu um resumão, depois ele já falou do período da grande tribulação, e agora ele vai falar de como vai ser a segunda vinda dele. Então o texto que vai dos versículos 29 ao 31 são uma explicação sobre o período do retorno de Cristo. Ele vai detalhar como vai ser a sua segunda vinda, quem vai estar por aqui e o que vai acontecer depois. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá,
A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Olha só que interessante. Logo em seguida. Então, logo após a grande tribulação, né? O retorno de Cristo, a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, será logo em seguida a grande tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Na primeira vinda, o sinal, se vocês lembram bem, foi uma estrela. Na segunda vinda, talvez o sinal seja o próprio brilho de Jesus, né? Esse versículo 30 é o cumprimento do versículo 27. E esse sinal será inconfundível. Todo mundo vai ver. Não vai ser nem um pouco secreto. Tanto que os povos, todos os povos que estiverem aqui na terra, vão se lamentar. Mas vai ser tarde demais para se arrepender. Esse poder e muita glória é visto também em Apocalipse 1, versículo 7. Vamos lá dar uma lida. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E ele enviará os seus anjos, com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os seus anjos, né? Tem duas passagens aqui que falam isso também. É um relato da mesma cena. Mateus 13, 40 a 41. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E esse grande clangor de trombeta tem bastante referência, e a gente vai dar uma olhada em algumas delas. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Apocalipse 11, do 11 ao 19. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glórias ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Isso é tudo. A partir de agora, Jesus só vai fazer algumas ilustrações sobre as coisas que ele já disse. São parábolas, né? As parábolas de Jesus, elas são formas simples de explicar realidades espirituais que às vezes não são tão simples. Vamos lá dar uma olhada. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Esse versículo final aí, ele é um versículo polêmico, porque é difícil de você saber o que Jesus quer dizer com esse não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tem várias interpretações. Você vai encontrar muita coisa sobre isso. Eu prefiro a interpretação que traduz geração como raça. Então o que Jesus disse aqui é que o povo de Israel, os judeus, eles não seriam extintos da terra. Então a raça de Israel não acabaria. Estaria ali quando Jesus Cristo voltasse. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Isso quer dizer, a informação está disponível, mas Jesus decidiu não saber, porque essa decisão é uma prerrogativa do Pai. Jesus então não quer se meter com isso, ele escolheu não saber. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, ou seja, assim como foi nos tempos que Noé estava na terra, quando Deus julgou e condenou o mundo antigo através do dilúvio, assim vai ser também no futuro. O texto segue: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, isso é a ira de Deus derramada. O dilúvio é a ira de Deus sobre a terra. E vai ser assim também na vinda do Filho do Homem. Aquele povo do tempo de Noé não teve uma segunda chance, foi uma única chance. E no futuro, ao que Jesus está falando aqui, tudo indica que a gente só vai ter uma chance também. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aqui você tem o Deixados para Trás, né? Todo mundo, eu acho que já ouviu falar pelo menos desse filme. Era um filme, uma linha de filmes, são vários filmes, fez muito sucesso aqui. E esse Deixados para Trás no filme se refere a pessoas que ficaram aqui na Grande Tribulação. Eles foram deixados para trás para ficar na Grande Tribulação. Mas pela conexão dos textos, isso não parece que se refere à Grande Tribulação, mas à segunda vinda de Cristo. Não é verdade? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha aí, não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, isso não está falando de grande tribulação.
Isso está falando da vinda de Cristo e é comparado a um ladrão, porque ninguém espera por um ladrão. Nos dias de Noé, ninguém esperava pelo juízo divino. E no futuro, também ninguém vai esperar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Os crentes fiéis vão receber uma grande recompensa. Vale a pena ser fiel a Deus. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: "Ah, meu senhor demora-se", e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Primeiro, incredulidade. Meu senhor demora. Será que ele vem? Será que Jesus vai vir? Será que eu não estou enganado? É a dúvida que gera a incredulidade. Depois, infidelidade. Ele passa a espancar os companheiros, a fazer coisas que o Senhor não aprova, a agir contra os ensinos do Senhor. Ele se torna infiel. E a recompensa para os infiéis nada mais é do que o inferno, que é a manifestação da ira de Deus. E não haverá segunda chance, assim como não houve no dilúvio. Aqui a gente tem várias referências. Mateus 8, 11 a 12. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 40 a 42. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 47 e 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22, do 11 ao 13. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Lucas 13, 23 a 28. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais as iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mais vós lançados fora. Bem, esse é o fim do capítulo 24. Mas no capítulo 25, Jesus ainda vai contar duas parábolas importantes. Eu acho válido demais a gente dar uma lida. Vamos lá? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que
que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Assim como as pessoas provavelmente pediram para Noé abrir a porta da arca, essas virgens pediram também para que a porta fosse aberta para elas. Mas a resposta foi: não vos conheço. Tem algo muito parecido aqui com outra passagem, lá em Mateus 7. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos lá. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mas que dia? Que hora? Só pode ser o dia e a hora da segunda vinda. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Tipo alguém que conhece a palavra, sabe, mas não pratica. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo aqui do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque é todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja,
quando Jesus voltar, não vai ter segunda chance. Ele já vai voltar no dia de acertar as contas com a gente. É o que o texto diz. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Em outras palavras, o amor desses não esfriou. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui a gente tem o joio e o trigo, cabritos e ovelhas. Isso se refere à eternidade, ao destino final da nossa existência. Na eternidade existem duas opções: vida eterna ou morte eterna. Agora sim, isso é tudo. A gente acabou de estudar com muito cuidado tudo o que Jesus Cristo falou sobre o fim dos tempos. Não sei o que você acha sobre isso, mas não me parece que ele falou sobre um arrebatamento antes da grande tribulação. Muito pelo contrário, parece que ele fala aos discípulos que estejam prontos para o que vai acontecer. E nós, assim como eles, também precisamos estar prontos, porque ele nos avisou. Jesus Cristo nos contou todas as coisas. E no final das contas, tudo que ele quer é que sejamos fiéis, que sejamos santos. Eu já acreditei no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Fui criado numa igreja que defendia essa linha. Mas quando eu parei para ler e para ouvir o que Jesus disse, me convenci que estava errado sobre isso. Mas uma coisa é certa: seja qual for a interpretação que você defenda, o mais importante é ser fiel. Por isso, não espere por uma segunda chance. Aproveite a chance que você tem. Essa é garantida. Ninguém discorda disso. Além disso, Jesus pode voltar para você antes mesmo do fim dos tempos, principalmente em tempos de pandemia. Não é verdade? Bom, é isso aí. Espero que você tenha curtido. Eu ainda farei outros 2 vídeos expondo os 2 versículos principais que os defensores do arrebatamento pré-tribulacional ou os dispensacionalistas usam, que é Lucas 17, do 14 ao 37 e principalmente 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18.
Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou o Tiago Soares e esse é o Manual da Bíblia. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.